Tem uma outra coisa que vocês falam bastante, que é o culpado pelo Lula ter sido solto e, por sua vez, eleito, foi o Bolsonaro, porque ele barrou a CPI da Lava Toga. O que é isso? Eu nunca entendi essa dinâmica, nem essa CPI. Essa dinâmica é bem interessante. Assim, primeiro te fazer uma pergunta aqui sobre o programa. Eu estou falando demais ou sendo muito complexo? Não, mas tá aqui pra isso, tá de porque boa. Assim, o legal é de ficar construindo esses raciocínios com calma, né? Claro. Só que também não quero dar um programa chato. Não, manda bala. O tempo que tu precisar pra explicar, tá... O que acontece? Não foi tanto pela CPI da Lava Toga, mas foi também pela CPI da Lava Toga. Foi pelo escândalo da rachadinha. Imagina o seguinte... Durante o governo Temer, óbvio que o sistema queria brecar a Lava Jato, certo? O sistema tentou brecar a Lava Jato. Houve tentativas como, por exemplo, um projeto que tinha lá, era da... não era... Eu tô tentando lembrar o nome. Houve projetos que tentavam pegar promotores e juízes. Eu vou lembrar o nome ao longo do programa aqui. E sempre ia pro Congresso e a opinião pública estralava, os caras tiravam o pé. Várias vezes houve tentativas de desmontar a Lava Jato, mas não conseguiam. Então o governo Temer foi incapaz de agir contra a Lava Jato. A ponto de um desdobramento ali, envolvendo o Janot, da Operação Lava Jato, que foi o episódio de Wesley Batista, que grampeou o Temer e tal, quase derrubou o governo Temer. Com participação na época, inclusive, da Rede Globo. A Rede Globo participou ativamente disso. E foi uma tentativa golpe. A gente foi falar de golpes aí várias vezes, né? Golpe do Bolsonaro, o golpe contra Dilma. Cara, ali foi uma tentativa golpista envolvendo imprensa. Assim, tentaram derrubar o governo Temer ali com aquele negócio dos irmãos Batista. Mas aquela história do irmão Batista, ela serve para demonstrar quanto o governo Temer era frágil para enfrentar esse processo que envolvia a Lava Jato. Mas as cortes superiores, né, os tribunais superiores, tinham um entendimento que não dava para brecar ali o jogo. Eles pensavam, matutavam e não tinham como resolver. Em 2018, quando vai parar no STF lá a questão da prisão do Lula, não sei se era o habeas corpus, tinha que ser julgado, foi marcada manifestação por nós, inclusive, uma manifestação à noite que a gente fez bem grande, pressionando o STF, não vai meter marmelada, passou na primeira instância, passou na segunda instância, a STJ, não sei o quê, vocês vão fazer um julgamento político, e o STF foi favorável, né? Ou seja, teve um entendimento que redundava na prisão do Lula, e o Lula foi preso logo depois. Então, havia uma pressão de fora para dentro que garantia a manutenção da Operação Lava Jato. É importante entender isso. Quando o Bolsonaro entra, ele já entra com o escândalo da rachadinha que a gente descreveu agora, surgindo logo após ele ganhar, e ele e o Moro tomando uma decisão que é uma das decisões mais estúpidas da história, que foi o Moro sair da posição de juiz da Lava Jato, e que ele era um ícone. O Moro pouco falava, ele era uma figura enigmática, parecia um sábio na montanha escondido assim, né? Ninguém sabia muito o que ele pensava. Uhum. E ele sai dessa posição e se torna ministro da Justiça. E mais, ele era uma figura maior que o Bolsonaro. Ele se torna uma figura menor que o Bolsonaro. E toda vez que o Bolsonaro diminuía, ele diminuía junto. Porque ele não era uma figura menor, porém rebelde ao Bolsonaro. Tipo, o Bolsonaro fez essa besteira aqui, eu vou me colocar contra. Não. Ele se tornou um acessório do Bolsonaro no panteão de deuses da direita ali, pra esse universo. Então ele se diminuiu, ele necessariamente se diminuiu. E não apenas se diminuiu quanto personagem, mas ele termina de entregar a revolução pro Bolsonaro. Porque se o Paulo Guedes leva, por exemplo, o movimento liberal pro Bolsonaro, o Moro entrega a Lava Jato e luta contra a corrupção pro Bolsonaro. Então o Bolsonaro fica tunado. Se a gente fosse dar um exemplo de boxe, o Bolsonaro unificou os cinturões da direita brasileira ali, né? Então assim, o movimento liberal tá aqui, tô com o agro aqui, tô com os evangélicos aqui, vem Moro, me dá a Lava Jato. Ele tinha tudo ali com ele. Então ele unificou os cinturões ali com o Moro. E ele entra no governo dele, e aí o sistema falou, bom, agora eu tenho um alvo. Se o Bolsonaro tá machucado, mexe com o Bolsonaro, a cabeça que eu quero é o Moro. Eles sempre quiseram parar a Lava Jato. Então, todas as vezes que a coisa esquentava com a rachadinha, o Bolsonaro era obrigado a fazer acordos que não envolviam ele, mas que envolviam Lava Jato. Tanto que o primeiro dos acordos foi o COAF. Quando naquela época a população tava, o Bolsonaro ganha, a população, vamos pra cima do STF. Tinha a ideia da CPI da Lava Toga, porque existem sim negócios. Bom, não quero ser preso, né? Agora tá complicado falar. Mas existem suspeitas de coisas estranhas que já aconteceram no universo do STF aí, e que poderiam ser debatidas e tal. E o Flávio Bolsonaro trabalha pra desarticular ela.
Ele trabalhou diretamente para desarticular. E lógico, ele estava agindo em interesse próprio, porque ele era um cara que precisava pacificar com o STF. E aí todas as decisões que vêm são decisões, ora de proteção ao STF, ora de fortalecimento desse establishment político que, via de regra, administra o Brasil, que está presente nas Supremas Cortes, nesses grandes partidos tradicionais do Brasil e no próprio Partido dos Trabalhadores. Então ele cede um PGR, que é um cara, assim, claramente petista, que é o Aras, que no mandato não foi um cara especificamente petista, ele ajudou muito o Bolsonaro, no papel do Aras ali enquanto PGR, mas ele foi um cara que foi muito leniente com toda a classe política. Ele foi extremamente leniente com a classe política, enquanto PGR, Augusto Aras. A nomeação dele as duas nomeações para STF foram nomeações em acordo com o STF. E votações das mais diversas que ele teve, ele votava junto com o PEC da impunidade, que era uma PEC que era muito boa para os corruptos envolvidos nesse processo todo. E ele botou a base do governo para ir a favor. Então, todas as vezes que o Bolsonaro era pressionado, ele agia de forma a ajudar a brecar aquele processo de combate à corrupção, que teve a Lava Jato como, né, vamos dizer, a parte principal. Porque senão ele ia ser pego. Senão ele ia ser também. pego. Entendi. Então, assim, não é que ele ia ser pego e aí o STF ferrava ele. Ele era ser pego e o STF desmontava a Lava Jato. Então, você solta Lula no processo, você solta todo mundo. Agora foi solto o Cabral. Veja, o Cabral não tem nada a ver, em tese, com o Lula chegar ao poder. Ele é uma consequência do fim da Operação Lava Jato. O Cabral foi o último preso da Lava Jato. Então, todos esses caras que foram soltos, era MDB, era empresário, era doleiro, era operador disso, operador daquilo, eles se beneficiaram disso, que era uma vontade que o sistema tinha de acabar com uma revolução que estava atingindo diretamente o sistema. E o Bolsonaro, que é um cara que é preocupado com ele e não com a revolução, que o Bolsonaro podia falar assim, é o seguinte então, filho, puxa uma cana aí, pô. Segura a tua onda aí. Vambora, vamos enfrentar esse cara aí. O Bolsonaro poderia peitar. O Bolsonaro não quis, porque o Bolsonaro quer conforto. O Bolsonaro sempre gostou da vida boa. Não que ele teve bom gosto na vida boa dele, né? Assim, o Bolsonaro é essencialmente um cara de mau gosto, mas ele gosta de ser bajulado, ele gosta de ficar viajando por aí, gosta de um cartão corporativo, ele gosta de tudo isso, a mulher dele gosta de aparecer com um maquiador viajando por aí, os filhos compram mansão, o Flávio Bolsonaro gosta de estar no GP de Mônaco com um monte de trilhardário, compra mansão caríssima em Brasília, todos eles gostam da vida boa. O Eduardo gosta de ficar viajando para os Estados Unidos e ficar fingindo que é respeitado pela direita americana. Eles queriam isso. Eles não estavam compromissados com uma mudança profunda. Então, o cerne do problema foi esse. O Bolsonaro matou um processo histórico em nome, vamos dizer assim, da preservação familiar e de ser, vamos dizer, parte desse sistema. Só que isso não se dava de uma maneira tão simples. Porque poderia ser assim, o Bolsonaro entregou a Lava Jato e aí ele se compôs ali com o sistema e ele ficava quieto. Mas não foi isso que aconteceu. A gênese do Bolsonaro tem um outro elemento que é uma gênese golpista, que aí tá ligado ao universo do Olavo de Carvalho, a ideia de se infiltrar no exército, de também criar uma rebelião popular baseado no carisma dele e enfrentar esse sistema, porque aí sim, por parte do Olavo e não do Bolsonaro, havia esse entendimento de derrubada dessa elite. Que se eu for falar, Renan, você concorda que essa elite tem que ser trocada? Eu concordo. Não dá pra, assim, nós não vamos a lugar nenhum com a elite que nós temos. Em lugar nenhum. O Brasil, assim, vão embora. Se a gente falar, nós vamos continuar com o mesmo tipo de elite daqui 50 anos, cara, vão embora do Brasil. Não, aí não tem jeito. Não há o que se fazer. Mas o Olavo achava que, assim, o Bolsonaro ia ser a figura que iria derrubar essa elite de uma maneira revolucionária. O Olavo propunha abertamente isso. Então, o governo bolsonarista, o governo do Bolsonaro, ele foi instrumentalizado pelo olavismo para isso. Então, o Bolsonaro tinha alguns caminhos. Politicamente falando, ele cedeu pro Centrão para manter a sobrevida dele e não tomar um impeachment, por exemplo. E, paralelamente com os influenciadores dele, ele foi tentando arregimentar e esquentar as massas, se infiltrar nas polícias, fortalecer as posições dele dentro das Forças Armadas, para tentar derrubar esse sistema como um todo, ele. Então, ele não conseguia fazer frente politicamente, então ele tentava uma coisa assim, meio doida por vias revolucionárias. Houve a manifestação de 7 de setembro de 2021 com um claro teor golpista por parte do Bolsonaro, e nessa manifestação ele é brecado pelo Alexandre de Moraes.
E aí, enfim, nesse jogo ele sempre perde. Então ele tenta, né, ele se compõe com o Centrão, tenta uma alternativa meio revolucionária, não consegue, tenta esquentar a massa, não consegue, infiltra no exército, não consegue, e o governo brocha. Né? E o que ele termina é que, assim, a massa não ficou trabalhando mais pela causa, ela trabalhou por ele, e ele perdeu, e a massa perdeu também. Então, se eu entendi, a mesma força que prendeu o Lula ia acabar pegando o filho dele. E aí, para isso não acontecer, Sim. ele desmantelou essa força, e aí o Lula Sim. foi solto e o filho dele continuou solto. Exatamente. É isso? É isso. A mesma Lava Jato que pegou o Lula, pegou o Flávio. A Furna da Onça é um desdobramento da Operação Lava Jato, e ela estava pegando o filho do Bolsonaro. Então, era de interesse não só dele, mas vamos falar de nomes. Do Aécio, do Cabral, todo mundo. Vamos parar com isso aí. Vamos refazer a nossa elite política dessa maluquice de 10 anos, desde 2013, e vamos deixar as coisas calmas. Por isso que o nome do Lula é um nome consensual. Olha, vamos juntar todo mundo aqui. O Lula é o único popular nosso. O único cara que pode vencer a eleição. O Lula ganha, vamos se compor, vamos tocar as coisas aqui. Então, esse governo atual é um rearranjo desse sistema que, na prática, soube lidar muito bem com o Bolsonaro, tratou o Bolsonaro igual uma criança, derrota o Bolsonaro, interrompe o processo de 10 anos vamos dizer, de incêndio político e, enfim, começa a tentar governar o país junto com o Lula, achando que está em 2003 e não em 2023. E o que é o problema? Nós estamos completamente destruídos como país, em todas as áreas. Então, o Brasil não é que é um país promissor como ele era em 2003. Nós estamos entrando nos BRICS. O Brasil vai crescer junto com a Índia, com a China. O Brasil não vai crescer mais. O Brasil está detonado. Ele perdeu todo o bonde histórico e é essa mesma elite, que é a mesma de 2003, que está agora em 2023, ela está envelhecida, ela está com ideias carcomidas, ela não entende mais o país que ela está governando, ela não tem mais solução nenhuma e ela só está pensando na autopreservação. Então, obviamente que, assim, tá nítido que esse governo já morreu também.